Isso. Em 1º de abril de 1964, o professor Carlos Eduardo Negreiros de Paiva, que era oriundo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, foi contratado pelo então reitor, o professor Dr. Mário Denhe, para instalar fisiologia. Nós fomos apresentados por amigos comuns e ele me convidou para ser assistente do departamento que ia se instalando num estágio probatório de 2 anos, para ver, na verdade, se eu dava para coisa, dava para ficar ou não. E segundo o próprio, hoje não mais nos nossos dias, e faleceu já fazem 9 anos, ele acabou se surpreendendo e eu acabei ficando 32 anos na Unicamp. Então eu participei do início da criação da Faculdade de Ciências Médicas, porque ele foi o 4º professor a ser contratado, né? Tinha os 3 do primeiro ano, ele veio ser o 4º a ser contratado. Depois vieram Vital Brasil, Lopes Faria, o pessoal da microbiologia e parasito, que não são os atuais, os primeiros fundadores, a mesma coisa na clínica médica e na cirurgia. E nós começamos no 2º andar da maternidade de Campinas, ali na Rosimbo Maia, sentado em 2 caixas de cerveja vazia, fazendo lista de equipamento para montar um departamento de fisiologia e biofísica. Eu aprendi como fazia, o que me foi muito útil, que me permitiu depois fazer igual na Faculdade de Medicina da PUC, que fui eu que criei também. Foi uma convivência inicial com 48 ou 46 alunos, eu não me recordo bem o número exato, porque eu passei por tantas turmas. E ao cabo dos 2 anos, a antiga CPRTI, Comissão de Tempo Integral do Estado de São Paulo, que você tinha aqui em São Paulo para ser entrevistado, ali do lado do Palácio do Governo, nos Campos Elíseos, não tinha nada de Palácio do Governo no Morumbi, não. Eu tive o estágio probatório aprovado e continuei como assistente. Então, apesar das dificuldades de dar aula com canequinha, de no começo, enquanto o material importado não chegava, usar material de Ribeirão Preto emprestado, que vinha no carro para cá, ia no carro para lá, eu fui aprendendo como organizar um departamento, como montar uma aula. Eu não tinha, médico não tem didática na sua grade curricular. Eu era um nefro-urologista, eu fazia rim, bexiga, próstata. E começamos, já que era exigência da CPRTI, o trabalho de doutorado. Naquele tempo não tinha curso de pós como é hoje, e tampouco tinha mestrado. Você fazia o doutorado direto. E trabalhando, dando aula de dia, de tarde, de noite, e tinha que fazer a coisa em paralelo. E como o professor Negreiros trabalhava na área de reprodução, útero, eu fui fazer o doutorado dentro das nossas possibilidades, uma investigação com as nossas gestantes indigentes da Santa Casa. Então eu fazia um estudo ao longo da gravidez, 3º, 6º e 9º mês, ou melhor colocando, o 1º, 2º, 3º trimestre, da evolução daquelas mulheres quanto às condições de anemia, de eletrolitos no plasma, infecções. E esse doutorado acabou saindo em 69. Foi o 3º doutorado feito na medicina da Unicamp. 2 tinham me antecedido. Graças a isso e aos contatos na área da reprodução, eu me inscrevi para fazer um pós-doc. Saí do Brasil por 2 anos. Fui viver, inclusive, no meio de 2 prêmios Nobel na Argentina. Tive a chance de conviver com os pais da fisiologia uterina no Uruguai e ajudar a testar o primeiro DIU, esse dispositivo intrauterino de cobre que foi desenvolvido no Chile em úteros de coelha. Eu andei com gente grande aí, eu fui um privilegiado. Eu fui um privilegiado e no meu retorno eu fiz o concurso para livre docência, aí sim foi a primeira livre docência do Instituto de Biologia.
E aí começamos uma carreira muito mais administrativa na Unicamp. O departamento já tinha, nós começamos em 2, nessa altura 6 assistentes. Então eu fui ajudar a reorganizar a parte básica da FOP, que tinha um departamentão grandão, microbiologia, que o chefe era o Dr. Plínio, que depois foi reitor sucedendo o Zeferino, e fisiologia, farmaco, bioquímica, era tudo uma coisa só. Então eu dividi, cada um passou a ter um responsável, como é o clássico, né? E a partir daí o Dr. Walter Hadler largou na minha mão praticamente toda a parte burocrática do Instituto. Comissão de horário, comissão de transferência, a revalidação de diploma de estrangeiro, eu coordenava isso tudo. Eu fiquei 12 anos montando o horário da biologia, pra você ter uma ideia. Mais adiante, ele me colocou como coordenador do curso de biologia. Eu fiquei no cargo até depois que assumiu o sucessor dele, o professor Pavan. E nesse ínterim fui chefe de departamento, fui membro de conselho departamental, participei da fundação do curso de biologia. Foi quando a faculdade de medicina foi dividida, o básico ficou como Instituto de Biologia e de Genética Médica e Farmaco para cima ficou como FCM na Santa Casa. Embora a farmaco e a genética tenham funcionado muito tempo na própria biologia aqui nos primeiros prédios. Depois da biologia, já na gestão do Pinote, gestação, porque é parteiro, na gestão do Pinote fizemos a enfermagem com o Cieto. Depois fizemos ainda a pedido do Pinote a educação física com o Tojal. E aí veio a febre das pós-graduações. Então instalamos a primeira pós-graduação de fisiologia, o mestrado, eu, o Celso Ramalho e o Armando Freitas da Rocha. Depois desse curso de mestrado, nós participamos de várias comissões. Uma delas acabou redundando na criação da Convest. Eu fui um dos coordenadores da Convest com Josimar e Scarparo desde o início. E mesmo depois que eles saíram, eu fiquei até 2001. Quando separou-se da FUVEST, coordenei vestibular e fui em Juiz de Fora, fui em Belo Horizonte, fui no Rio de Janeiro, fui em Rio Preto. E no fim fiquei quietinho aqui em Jundiaí, porque lá eu vou, lá tinha uma filha que estudava. Em Jundiaí eu vou lá na Anchieta, até hoje eu mando lá, eu sou professor que fundou o curso de psicologia para eles, então me dá o prédio de graça, funcionário de graça, era um alto negócio para a Unicamp. Até que em 92, depois de ser de novo chefe, isso e aquilo, não sei quantas bancas, comissão, eu queria aposentar. Mas a Unicamp para mim sempre foi uma cachaça. É minha filha mais velha. Porque a minha filha, a minha mais velha, é de 65. E nós começamos aqui em 64. Então eu estive no exterior de novo 2 ou 3 vezes, Estados Unidos, outra vez passei pelo Chile, Argentina, Uruguai, isso e aquilo. Mas sempre ligado à Unicamp, embora a partir de 76, embora já ajudasse extemporaneamente, a pedido do então reitor da PUC, o Benedito Barreto Fonseca, nós fomos instalar o Campus 2 da PUC. Eu e mais 11 professores aqui da Unicamp, dos quais no fim era um convênio, mudou o bispo, encrencou tudo, porque esse bispo encrenca tudo, é uma outra história para contar em off, né? Quem é o bispo. E eu acabei ficando lá sozinho, até 2001, autorizado todo ano pela Comissão de Tempo Integral. Então montamos lá medicina, hospital, acabamos isso aqui, tem até o meu nome na porta do hospital lá, como quem fez parte do grupo de planejamento de obras da PUC. Eu queria sair em 92, mas o Martins, que era meu goleiro no time de futebol de salão que nós tínhamos de professor aqui no começo, o Martins, reitor, era o molecão, eu mais moço, ele era o goleiro, foi a reitor, puxou o Hermógenes Freitas Leitão, que eu conhecia de carregar no colo, porque era o pequenininho, o irmão dele mais velho, que fez medicina comigo, e não me deixaram sair.
eu vim parar na PRPG, onde fiquei 2 anos e 3 meses. E os últimos 3 meses é melhor não contar, porque o Hermógenes me morreu de repente, e eu peguei um foguete sozinho. Aquela briga da sucessão do Martins entre o Tadeu e o Brito, que eu chamava os dois de moleque, e chamo até hoje. O reitor e o vice eu chamo os dois de moleque. Perderam a eleição pro Hermano, fizeram besteira. E hoje eu encontro ele. Tadeu, você não viu que eu tinha razão? Porque eu conheço o Tadeu desde que ele era estudante. Ele estudou aqui, o Tadeu foi estudar. Estava dizendo, nós fomos para a PRPG e nesse tempo havia um grande intercâmbio, né? Com o CAPES, FAEP, FAPESP, em torno de se conseguir o maior número possível de bolsas e inclusive ampliar os cursos de pós-graduação de várias áreas, mas inclusive no Instituto de Biologia. Então a fisiologia já tinha doutorado, tinha lugar que não tinha, foi implantado, criaram-se algumas áreas novas, e aí já sobre a gestão do Arício Linhares, ele estava nos Estados Unidos e o professor Bosqueiro, que era o vice-diretor, estava como diretor. E precisou fazer uma ponte safena de urgência. Então eu acabei acumulando, por ser o mais velho, o decano, a diretoria da biologia por 32 dias e a pós-graduação com o falecimento do Hermógenes. Eu era pró-reitor e diretor ao mesmo tempo. Mas é um negócio meio maluco. Aí eu falei, Martins, vê quem vai ficar no lugar, porque agora eu saio. São 32 anos, eu estou pagando para vir na Unicamp. Eu sou titular desde 79. Eu tenho 6 quinquênios, eu tenho a gratificação, eu tenho a sexta parte, eu vou fazer, agora eu vou ver se eu tenho uma neta, um neto. Porque a Unicamp já foi a minha filha primogênita. Razão pela qual nessas comemorações de 40 anos, eu tenho vindo todas elas, exposição de fotografia, almoço não sei onde, não sei o que lá, eu estou no meio da meninada aí. Eu não perdi o cordão umbilical com a Unicamp. A minha mulher jocosamente diz que é minha primeira amante. E eu chamo de filha primogênita. É uma forma de, né, se defender do ciúminho que ela faz. E mesmo de 96 para cá, depois da minha aposentadoria, eu continuo colaborando como professor convidado da pós, tanto aqui como em Piracicaba, vem dar uma palestra, isso e aquilo, e os concursos. Esse ano mesmo já participei de 4 concursos. 2 livre-docências, um doutorado e um titular. Um titular e uma livre-docência em Piracicaba, um doutorado e uma livre-docência aqui. E se marcarem, deve ter mais uma livre-docência que eu tenho que presidir, porque eu sou o mais velho, o mais titulado, na biologia, na fisiologia, nesse final de semestre ainda. De um ex-aluno que é minha cria. Esse foi o outro grande prazer que eu tive. Formar gente. Tirando os 3, 4 mais velhinhos que tem na fisiologia lá, o restante dos professores foram todos meus alunos. Ou de graduação ou de pós. E mesmo na própria PUC que eu criei aquilo lá, hoje tem 5 professores, 4 foram meus ex-alunos. Eu os transformei em docente. E só 2 não têm doutorado porque não quiseram. Porque eu fiz todo mundo fazer mestrado, doutorado ou até livre docência. Ou essa moça que acabo de ir lá com todo prazer fazer o titular dela, ela começou como aluna de graduação, foi monitora, fui aluna de pós no mestrado, no doutorado, eu fui na livre docência, aí suprimiram o adjunto, que no meu tempo tinha, hoje já cortaram, tinha que esperar isso aqui, e fui agora no titular. Então essa é uma outra grande satisfação, fazer gente ser professor. Estava dizendo, uma das grandes satisfações foi fazer gente, fazer docente, fazer pesquisador. Então hoje, tanto aqui na fisiologia, como em outros departamentos, seja da área básica como da medicina, eu tive papel de responsável de induzir o ex-aluno a virar um docente. Isso também aconteceu, como acabei de contar, lá em Piracicaba, a ponto de que as 2 alunas, as 2 docentes mais tituladas da FOP, não são dentistas, são crias minhas, são 2 biólogas, a titular e a livre docente, tá? E na PUC é a mesma coisa.
os dois livre docentes e, e a doutora que tem lá, aliás, a livre docente, o outro livre docente, doutor, que também foram os alunos. Então, há uma satisfação, digamos, pessoal, porque apesar de eu gostar da coisa, talvez só um filho possa vir a ser docente. Porque além de na minha casa ninguém querer ouvir falar em sangue, medicina, não, pai, medicina não. As filhas são analistas de sistema, IBM e Solectron, gerentes, tá? O único que foi atrás, por interesse, é o Noro. Eu tenho o Noro, que é um ex-aluno que é casado com a minha filha. E o meu filho talvez seja docente, mas ele é filósofo, é formado em artes pelo IA aqui, está no 5º de psicologia e fechou o mestrado aqui também. Então não sei se esse cara gosta de falar se um dia vai ser docente ou não. Ontem eu fui aplaudido em pé em Sorocaba, de onde eu saí. Para mim foi o máximo, né? Minha ex-escola, eu ir lá dar uma conferência, pela plateia toda, uma palestra que eu fui dar no congresso, 5º Congresso Paulista Médico Acadêmico da Faculdade de Medicina de Sorocaba, que pertence à PUC de São Paulo, que é a 3ª escola mais velha do estado, né? USP, Paulista, Sorocaba, depois que veio o Ribeirão. E depois, em 63, 3 de uma vez. Unicamp, Santa Casa e Botucatu. Essas são as 7 coroas. O resto nós vamos conversar. Que tem umas escolas aí que, pelo amor de Deus. Aqui também o senhor participou da implantação do curso de enfermagem, né? Isso, eu disse, né? Enfermagem com Cieto, depois de Educação Física com o Tojal. Então, a biologia, nós participamos, biologia, enfermagem e educação física. Inclusive lá na educação física também, eu vivo indo lá nas bancas, nos concursos. Lá eu tenho também 3 ex-alunos docentes. Formaram comigo e depois foram ser professor na educação física. O Jairo, a Roseli e como é o nome daquela outra menina? Eu para nome estou ficando, mas eu estou ficando sexy, já faz tempo, né? Sexagenário. 66, meu filho. Duplamente sexagenário, 66. Então, às vezes, o nome escapa. Em 86, participou como membro da Comissão de Reforma Universitária, né? Bom, essa reforma universitária foi a tal das comissões paritárias, que os alunos tinham uma série de anseios. Naquele tempo, o aluno não votava, o aluno não tinha voz ativa, o aluno não fazia nada. Uma situação pós-ditadura, né? E então foi onde o Pinotti modificou o estatuto, se fez uma série de adaptações fugindo daquele estatuto clássico da USP, que, por exemplo, para ser reitor tinha que ser professor titular. Para ser professor titular tinha que fazer doutorado, livre docência, adjunto titular. Hoje não existe isso. Para fazer uma livre docência tem que fazer uma tese nova. Também não existe isso. Agora tem a história de títulos e trabalhos, o interstício de 3 anos, acomoda provas e título e vai em frente. A partir da, acho que foi da gestão do Vogt, não tem mais, o Vogt ou o Martins, não tem mais adjunto, juntaram tudo, antes era obrigatório. E então deu maior liberdade nessa reforma para diretor, para coordenador de curso, para representação estudantil, o sistema de votação para eleger coordenador, diretor, reitor, que não existia isso. O conselho, na ocasião não era conselho, né? Era, como é que chamava? Não era conselho universitário. Conselho diretor? É? Conselho diretor. Isso, conselho diretor. Era uma panela e eles frigiam os ovos lá como queriam. Então há indivíduos até hoje extremamente ressentidos aí que chegavam a ganhar na comunidade e chegavam lá dentro, os votos eram desde a sucessão do Zeferino. Quem ganhou na comunidade não levou. O Paulo Egídio escolheu o Plínio, que era o 3º da lista. Eu estava em Nova York, quando eu recebi a notícia, eu falei, velho, não é possível. Todo mundo achou que ia dar Rogério Cerqueira Leite. Ou o falecido Sérgio Porto. Não deu nenhum dos dois.
Paulo Egídio, ó. O vice do Paulo Egídio era primo irmão do Plínio. Família tradicional de Piracicaba. Então é uma história comprida. Agora, você quer rir, já que falamos de Zeferino? Tem uma que eu sou testemunho ocular, pouca gente conhece. História que seja engraçada, que seja peculiar da época. Não, eu podia contar para você, rapidamente, duas passagens com o professor Zeferino e os seus assessores. Uma, em 1976, por aí, em que ele, como fazia toda a tarde, comia umas frutas. Ele pediu para a menina da Copa que o servisse e ela disse que não tinha mais fruta. Ele disse, mas como se eu mandei comprar? E ela disse, mas o professor Paulo Romeu e o Dr. Pércio, que era o procurador da universidade, comeram. Ele mandou chamar o Dércio da manutenção e pela primeira vez na minha vida, 28 anos atrás, eu vi pôr um cadeado numa geladeira. Quando eles foram lá, no dia seguinte, deram com a geladeira fechada, nunca mais roubaram as frutas do homem. E a outra histórica dele foi no ano de 78, comigo, pouco antes dele sair. Eu era candidato a fazer adjunto e o Paulo Romeu e o Pércio seguravam o processo, porque naquele tempo, pelo Estatuto Velho da USP, quem ficasse adjunto ficava vitalício. Adjunto e titular era vitalício. E era 3 anos de interstício e eu já tinha 5. E o Pércio sumiu com o processo. E eu fui lá uma vez, pé da vida, ele me recebeu. Eu contei a história, ele mandou chamar o Pércio. Mas o Pércio, você não é procurador da universidade? Sou. Então procura o processo do professor. Foi assim mesmo. Então o professor Zeferino tinha umas sacadas históricas e se o tempo e a memória permitissem, a gente queria muito mais episódios desse tipo para contar a respeito da forma como ele se portava. Vou deixar uma mensagem. Bom, eu tenho, como eu disse a vocês, uma grande satisfação de participar do 40º aniversário da fundação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que era o UEC, Universidade Estadual de Campinas, porque eu a considero como filha primogênita. Tendo participado desde a primeira turma e sido praticamente professor de forma ininterrupta de mais de 30 turmas, praticamente dediquei grande parte da minha vida a isso aqui. Então, quando se fala da FCM, do HC, do CAISM, é algo em que eu pus a mão, em que eu ajudei, que eu colaborei, que eu formei gente. Então me dá uma enorme satisfação e me considero até um privilegiado de ter formado, como formei, na Unicamp, mais de 3.000 médicos. 3.000. Entre 64 e 96 que passaram pela fisiologia. Então eu estou muito grato pela oportunidade que vocês me dão de fazer esse depoimento e recordar todos os percalços, as gags e as confusões que nós tivemos aí. Nem sempre foi um mar de rosas.